Pessoal, preste atenção aqui. Na apresentação de hoje, eu quero apresentar para vocês a seguinte situação. Uma juíza reconheceu que aquela pessoa que ultrapassa a jornada trabalhando de casa gera hora extra, ou seja, a pessoa que trabalha home office de casa, se ela ultrapassar a jornada de trabalho, mesmo ela estando trabalhando em casa, gera horas extras. É uma decisão da Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte, portanto, do TRT da Terceira Região, Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais. Vamos digitar aqui o número do processo para eu mostrar para vocês. Aqui está o número do processo, não se preocupem, eu vou deixar as informações dessa sentença na descrição deste vídeo. Vamos clicar aqui em consultar e aqui está a sentença julgada pela juíza Silene Cunha de Oliveira. Eu vou deixar todas essas informações na descrição deste vídeo. É uma sentença longa de 13 laudas, 13 páginas. Vamos para a parte que nos interessa. Aqui está o item 2.9, que trata da jornada de trabalho, horas extras, intervalo intrajornada. Eu já vou ler as principais partes desse tópico, mas para que vocês entendam, o posicionamento da juíza foi mais ou menos no seguinte sentido: ultrapassar a jornada de trabalho, mesmo que o trabalhador esteja atuando em regime de home office, ou seja, trabalhando a partir de sua casa, não afasta, não retira o direito ao pagamento de horas extras. Vejamos, permita que eu leia para vocês. A reclamante, nesse caso aqui, a trabalhadora, a pessoa que ajuizou essa reclamação trabalhista, ela afirma que durante o período de vigência do contrato de trabalho, ela trabalhou de segunda a sexta-feira em jornada média não controlada, das 8 às 20 horas. Acrescenta que na última semana de cada mês ativou-se das 8 às 24 horas e, em média, 2 domingos por mês ela trabalhava das 7 às 14 horas. Segundo ela, sempre usufruindo de apenas 30 minutos de intervalo para refeição e descanso. E por isso ela pediu o pagamento de horas extras e intervalo intrajornada com todos os seus reflexos. E aí eu quero que vocês prestem atenção na seguinte situação. Trata-se de uma modalidade muito conhecida. Essa ação ela foi ajuizada contra a TIM Celulares e tinha outra empresa. Isso acontece muito na prática da pessoa trabalhar para uma terceirizada que presta serviços para essas empresas de telefonia. É uma modalidade clássica de burlar a legislação trabalhista, de fraude no contrato de trabalho. Preste atenção aqui. A segunda reclamada que a juíza se refere é a empresa terceirizada que prestava serviço para a TIM. E aí, na ação, essa segunda reclamada, essa empresa terceirizada, ela nega os pedidos de horas extras pela trabalhadora, pela reclamante. E aí eu chamo a atenção agora de todos os trabalhadores, bem como dos advogados que estão do lado da reclamada, que atuam para as empresas. Ao negar o pedido de horas extras, percebam qual foi o argumento, qual foi a tese dos advogados dessa segunda empresa. Segundo eles, a autora, a trabalhadora, desempenhava um cargo de confiança e realizava serviços externos, razão pela qual estava abrangida
pelas duas exceções, preste atenção aqui que eu já vou explicar isso, duas exceções ao controle de jornada. Não precisa bater ponto nessas duas situações que estão previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 62 da CLT. Preste atenção aqui em mim. A empresa afirma que a trabalhadora, a autora desse processo, desempenhava cargo de confiança, fazendo o serviço externo, e por esta razão ela não teria direito ao pagamento, uma vez que a empresa se enquadraria nas previsões contidas lá no artigo 62, inciso 1 e 2 da CLT. E por que eu chamei a atenção dos profissionais, dos advogados e advogadas que atuam para os empregadores? Preste atenção aqui no segundo parágrafo, qual foi a alegação da juíza, da magistrada. No meu entendimento, de forma muito acertada. Perceba o que ela disse. Ao alegar que a reclamante, que a trabalhadora, estaria inserida nas exceções, que são exceções do artigo 62, inciso 1 e 2 da CLT, a reclamada, a empresa, atraiu para si. Perceba o termo que a magistrada usou. Deixa eu apagar aqui para vocês verificar melhor juntamente comigo. A reclamada, a empresa, atraiu para si o ônus de provar o efetivo desempenho de função externa e cargo de confiança. Já vou continuar aqui. Então, muita atenção o advogado e a advogada da reclamada da empresa ao fazer uma alegação no processo de trabalho. Porque se você fizer isso e não tiver prova, você vai incorrer exatamente nessa situação, nessa sinuca de bico que a juíza jogou essa empresa e foi junto os seus advogados. Por quê? Você alegou uma coisa sem ter prova. Ao fazer isso, você atrai para si o ônus de provar essa situação. Incompatíveis, continua a juíza, com a fixação e fiscalização de jornada, por se tratar de fatos impeditivos do direito pretendido. Artigo 818, inciso 2 da CLT e artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. E aí, com isto, veja a decisão da magistrada. Com efeito, fica afastado o trabalho externo, ou seja, não caiu aqui na alegação dos advogados da empresa, sem controle de jornada, que era uma situação de exceção. Nesse caso, não precisa pagar horas extra, porque a empresa não tem o controle da jornada. Mas a magistrada disse o seguinte: fica afastado, não há que se falar em trabalho externo sem controle de jornada, uma vez que os horários da autora, da trabalhadora, eram efetivamente acompanhados pela empresa mediante agendamentos de horários pré-definidos. Ademais, diz a magistrada, as atividades eram fiscalizadas pela gerência TIM, que determinava o labor, o trabalho em jornadas extraordinárias, horas extras, ao final do mês, para o cumprimento das metas estipuladas. Situação muito comum nessa espécie de trabalho dessas empresas de telefonia e similares. Vou continuar. Quanto ao mais, ficou comprovado, eu gosto desse termo, ficou comprovado a participação da reclamante, da trabalhadora, em eventos externos aos domingos para consultoria de vendas e realização de trabalho em regime de home office, ou seja, trabalho em casa à noite. Em outras palavras, fora do horário de fechamento do estabelecimento
das reclamadas, das duas empresas. Essa pessoa trabalhava fora do regime, inclusive depois que as duas empresas estavam fechadas. E, portanto, restou caracterizado o pagamento, sim, a situação de ultrapassar jornada de trabalho em casa gerou o pagamento de horas extras. Por tudo isso, a magistrada ela afastou uma exceção legal que permite que as empresas não paguem hora extra quando a pessoa faz trabalho externo e, portanto, não tem que bater o ponto, não tem o seu horário fiscalizado. Isso está previsto na CLT. E aí ela deferiu, ela concedeu o pagamento de horas extras e intervalo intrajornada com os seus respectivos reflexos. Essa ação, evidentemente, envolve outras coisas, mas só para que vocês compreendam, ela termina aqui. Custas pelas reclamadas, ou seja, as custas processuais serão pagas pelas duas empresas reclamadas, no importante de R$ 700, calculada sobre os R$ 35 mil que foi a indenização, a condenação dessas empresas, valor que a trabalhadora irá receber a título de indenização. Uma decisão muito importante para ser usada como parâmetro, como base para todos os trabalhadores, notadamente no momento em que nós vivemos de atravessar aí essa pandemia, e certamente isto continuará sendo aplicado porque as empresas e os trabalhadores perceberam que o chamado trabalho home office, ou seja, o trabalho em casa, em algumas situações é muito mais benéfico do que o trabalhador ou a trabalhadora ter que se deslocar para um ponto físico, para uma unidade da empresa. Agora, desde que, evidentemente, respeitada a legislação trabalhista. Serve de base, mas serve também de um alerta para ambas as partes. Uma decisão muito importante, digna de ser repercutida em um canal como este. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado tão logo façamos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que estamos tratando de assuntos importantes aqui em nosso canal. E por fim, compartilhe este vídeo com todos os trabalhadores e trabalhadoras que você conhece, a fim de que consigamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.